Oi pessoal, mais uma vez quero agradecer a cada um que está aqui nos acompanhando, assistindo esse vídeo. Nós estamos fazendo mais uma vez aqui uma gravação, nesse momento que nós estamos vivendo aqui ainda de pandemia, e por isso nós estamos fazendo a gravação sem o contexto nosso todo de igreja aqui, mas estamos aqui firmes e fortes, confiando que Deus é bom, continua sendo bom, e amanhã Ele vai ser bom, e depois de amanhã Ele vai continuar sendo bom, porque o mesmo Deus, a palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e assim vai ser, porque nós confiamos e cremos na palavra. Se a palavra diz que é assim que nós confiamos e cremos. Amém? A palavra também diz para nós em Hebreus capítulo 4, no verso 12, ela fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, ela tem esse poder. A palavra de Deus não é algo estanque, não é algo material, não é algo subjetivo, não é algo filosófico. A palavra de Deus, ela é viva, ela tem vida nela mesma, ela é viva, e não somente viva, ela é viva e é eficaz. E a Bíblia diz que ela pode penetrar, ela penetra até o ponto de separar alma e espírito, e ela é capaz de discernir os pensamentos do coração do homem. Essa é a palavra de Deus, a palavra de Deus, que é aquilo no qual nós devemos nos fundamentar, nos estabelecer. É ela que nós devemos estar alicerçados, estabelecidos. É ela que tem que ser o motivo do meu alimento. Eu tenho que me alimentar na palavra, porque Deus fala através da palavra dele. É claro que Deus não fala somente através da palavra, Deus fala do jeito que da forma que Ele quiser. Ele é Deus, mas Ele nos deixou a palavra dele para que a palavra dele nos oriente, fale conosco. Não uma letra, não um livro, não uma questão escrita apenas, porque isso não é vida, não é viva, é morta. A letra por si só, ela é morta, mas quando ela vem por revelação, pelo Espírito de Deus, ela é viva e é eficaz. E é um pouquinho sobre isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. E se você puder aí, sim, nos acompanhar lendo na sua Bíblia, ou no seu aplicativo, ou apenas ouvindo, fique à vontade. E eu quero hoje compartilhar aquilo que está escrito em Romanos capítulo 12, no verso 2. Romanos capítulo 12, no verso 2, diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto, ele é muito profundo, ele é muito forte, esse texto, porque Paulo, escrevendo aos Romanos aqui, inspirado pelo Espírito de Deus, ele instrui para que nós possamos ter, nós, a igreja, aqueles que têm Deus como Deus da vida deles, aqueles que no qual já são filhos dele, que se entregaram a ele, que caminham a ele, demandam dele, esperam dele. A vida dessa pessoa é a vida de Deus, caminham com Deus. A palavra está nos orientando aqui para que nós não vivamos conforme os padrões deste mundo. Algumas traduções falam assim: não conformeis com este século. Tem o mesmo significado, a mesma direção. Não vivam conforme os padrões deste mundo. E aqui ele está dizendo que nós devemos fazer, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Ele fala por quê? Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente vai se aprofundar nesse texto aqui, quando essa palavra diz para nós aqui, para que não vivam, para que não vos conformeis, essa palavra conforme,
No original, essa palavra aqui significa assim, não assuma uma forma externa, semelhante, uma forma semelhante, do mesmo padrão, do mesmo modelo, do mesmo molde. Indica que uma modelagem segundo um determinado padrão é uma coisa que toma forma de outra, adquirindo seu caráter mediante alguma influência ou poder exterior. Significa moldar de conformidade com. O que a palavra de Deus está nos orientando aqui, diz para nós, para que a gente não faça isso, para que a gente não pegue um molde, a forma, para que a gente não seja da mesma forma, do mesmo molde, siga os mesmos padrões mentais, as mesmas estruturas de mentalidade, conforme o mundo. E é isso que às vezes entra em choque, em conflito com a nossa alma, com a nossa mente, porque nós queremos sim Deus que me protege, Deus para cuidar de mim, Deus para me prosperar, Deus para me livrar do mal, mas às vezes nós não queremos nos livrar dos padrões do mundo, os padrões de estrutura de pensamento conforme o mundo pensa. O mundo tem um sistema de pensamento, e esse sistema de pensamento do mundo não é guiado, não é estabelecido, não é fundamentado segundo os padrões de Deus. Não, pelo contrário, a Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno, ou seja, o maligno aqui, o Satanás, o diabo, ele é o controlador desse sistema, ele é o controlador desse sistema de pensamento no qual o mundo está submetido. O mundo está submetido ao padrão do inimigo, ao padrão de Satanás. Então, tudo que procede do mundo, tudo que vem desse mundo, tudo que vem desse sistema que ele é corrompido, que ele é mau, ele é maligno, ele é ruim, ele de Deus não tem nada, pelo contrário, ele é contra Deus. Todas essas estruturas de pensamento são estruturas de pensamento que Paulo está dizendo para nós não nos moldarmos, não sermos conforme com, não seguirmos a mesma forma, não sermos direcionados, influenciados por esse sistema. E aqui, quando a gente começa a refletir sobre isso, meditar sobre isso, podemos usar coisas mais simplórias. Vamos falar sobre, alguns falam de roupa, alguns falam sobre procedimento, não fumar, não beber. Assim, essas coisas são importantes a gente observar. Sim, claro que são. Mas são coisas meramente superficiais. Essas coisas por si só, deixar essas coisas por si só, não apontam que efetivamente o meu padrão de pensamento mudou e não é mais o padrão do mundo. Porque eu posso deixar de repente ele fazer uma coisa, de repente a pessoa para de fumar, mas não porque realmente o sistema de pensamento dela mudou, é porque ela viu que aquilo não é bom para ela e ela pode deixar. Mas aqui é importante a gente ir mais fundo, mais profundo, entender como funciona esse sistema de pensamento. Esse sistema de pensamento do mundo é um sistema muito focado para o homem. O homem é o centro de todas as coisas. Em vez de ser Cristo o centro, em vez de ser Jesus o centro das coisas, o centro das coisas pelo sistema do mundo é o homem. O homem é o centro das coisas. Então o meu eu, o meu bem-estar, o meu conforto, o meu querer, a minha vontade, essa, segundo o sistema do mundo, é que deve prevalecer. E viemos caminhando assim, de uma forma muito firme, muito feroz, estávamos indo bem, aí veio uma tal de pandemia, coronavírus, Covid-19. E essas estruturas começaram a balançar, porque muitas coisas que as pessoas estavam caminhando com o peito aberto, chamando para si, não estão servindo agora para sustentar nesses dias de dificuldade. E aí o sistema do padrão, o sistema mental, o sistema de pensamento humano, maligno do mundo, começa a refletir em outras situações. Muitos estão começando a demonstrar síndromes psiquiátricas bem expressivas, depressão, pânico, desespero. Eu vi uma reportagem esses dias que o consumo de bebida alcoólica aumentou de uma forma considerável, a compra de bebidas alcoólicas. Engraçado, as pessoas não estão saindo, as pessoas não estão se divertindo, as pessoas não estão tendo festa, não está tendo jogo de futebol para você dividir a cerveja com um amigo, e eles estão consumindo essa bebida onde? As pessoas estão começando a achar subterfúgios para tentar aliviar um pouco o desespero, o medo, o pânico. Tem pessoas que estão de uma forma tão apavoradas que elas têm medo de pisar na rua, porque acham que se elas botarem
o pé na calçada, o vírus pega. E aí a morte chega. E o amanhã, como é o amanhã? Tem muitas pessoas que estão desesperadas, porque elas não sabem o dia de amanhã. Sistemas do padrão do mundo. Porque quem está em Deus, efetivamente confiando nele, esses padrões de pensamento que vêm a tumultuar, perturbar, agitar, afligir, confundir, desesperar, não alcançam. Não nos alcançam, porque a nossa fé, a nossa vida está baseada na palavra de Deus. A palavra de Deus é o meu alicerce. Eu não tenho que pensar como o mundo está pensando. E aqui ninguém está pregando imprudência, maluquice, sair fazendo coisas no peito, porque isso também é um sistema equivocado do mundo. O que nós estamos dizendo é o seguinte: a palavra está nos instruindo, não viva conforme os padrões do mundo. Então muitas coisas que nós julgávamos como valor para nós, como importantes para nós, estão ruindo. Poder, riquezas, estabilidade social, bem-estar, influência, essas coisas não estão mais nos sustentando. E a palavra está nos direcionando aqui: não se molde segundo os padrões desse mundo. Mas ela fala, mas deixem, ou seja, é uma ação nossa, voluntária nossa, não é Deus que faz em nós, é Deus que faz através de nós, quando nós tomamos a posição de querer, de permitir, de deixar que Deus nos transforme. Se algo precisa ser transformado, é porque tem alguma coisa que está equivocada. Se precisa de transformação, é porque tem algo ou tudo está errado, balizado, fundamentado no erro, no engano, está baseado em sofismas, estruturas de pensamentos equivocadas. O que a palavra está nos orientando aqui? Deixem que Deus transforme isso. E essa palavra transformar, no original, a palavra metamorfose, que significa alterar a forma, transfigurar. Essa palavra diz assim: mudar depois de estar com. Mudar depois de estar com. Com quem? Com Deus. Depois que eu entrego minha vida a Ele, minha vida pertence a Deus. O dia que eu tomo a decisão de fazer isso, a minha vida deve ser mudada, porque eu estou com Ele. Também significa mudar de forma de acordo com uma realidade interior, adequadamente transformado depois de estar com. As pessoas que estão com Deus, que buscam a Deus, que caminham com Deus, que entregaram as suas vidas a Deus, essas pessoas, elas são transformadas por estarem com Deus. Sabe que em 1 Pedro capítulo 1, verso 3, diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Verso 14: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, mais uma vez, a palavra moldeis aqui é a mesma palavra que nós estamos tratando aqui sobre conformar. Não os amoldeis, não se conforme com o quê? Com as paixões que tinhas anteriormente. O que é uma coisa paixão? O que é uma paixão? A paixão aqui é algo que toma meu coração, que pega o meu coração, toma meu coração, ganha meu coração. Ou seja, o que está dizendo aqui? Aquilo tudo que ganhava seu coração, que era natural, que era humano, que era superficial, essas coisas, ele falou assim: não se amolde mais a isso. Mas nós aqui, como filhos da obediência, ele está dizendo assim: filhos da obediência, não vos amoldeis. Essa palavra, mas transforme pela renovação, essa palavra diz para nós o seguinte, que há uma metamorfose. Tanto é que essa palavra aqui, a palavra metamorfose vem desse original dessa palavra, não transformeis, é uma metamorfose, ou seja, é uma transformação de dentro para fora.
Essa transformação que Deus faz em nós, ela vem de dentro para fora. Não é como a religião quer fazer conosco, de fora para dentro. Porque a religião quer fazer isso com a gente. A religião quer fazer isso com a gente. Deus não. Deus, a transformação que Deus procede em nós, faz em nós, opera em nós, é de dentro para fora. E ele diz lá na continuação do versículo 2 de Romanos 12: mas os transforme pela renovação da mente. Essa palavra renovação, ela significa uma renovação. Como que é essa renovação? É uma renovação alcançada pelo poder de Deus. É uma mudança completa para melhor, efetuada pelo Espírito Santo. Ou seja, essa renovação da mente, ela acontece, é uma renovação que ela só pode acontecer quando nós somos alcançados por Deus. E acontece uma mudança, uma metamorfose completa para melhor, que o Espírito de Deus gera em nós, faz em nós. É Ele que opera essa transformação em nós. Essa palavra que nós lemos em Hebreus capítulo 4, que ela é viva, essa palavra gera essa transformação. E ele fala, por que nós precisamos fazer isso? Ele fala, para que possam experimentar, algumas traduções, provar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, tem algo muito sério aqui. A palavra me instrui aqui a dizer que caso não ocorra essa transformação na nossa mente, essa transformação de mentalidade, de pensamento, essa transformação vindo pela renovação que Deus gera em nós, na nossa mente, nós não vamos experimentar a vontade de Deus. Nós não vamos alcançar essa vontade de Deus. Nós não vamos experimentar, provar da vontade de Deus. Isso significa que há níveis da vontade de Deus que você nunca vai entender se você não mudar antes a sua maneira de pensar. Você pode viver 5, 10, 20, 30, 50 anos dentro de um contexto de igreja religioso, mas se você não mudar a sua estrutura de pensamento conforme a palavra, existem níveis da vontade de Deus que você nunca vai alcançar. Sabe, a vontade de Deus aqui, ela tem características. Ela é boa, agradável, perfeita. São níveis da vontade de Deus. Pode ser que eu esteja navegando na boa vontade de Deus, pode ser que eu esteja na agradável, mas Deus espera que a gente alcance a perfeita vontade dele em nós. Isso só pode acontecer se houver uma transformação da nossa mente pela palavra de Deus, pela palavra de Deus vinda do Espírito dele, pelo Espírito de Deus. Tem certas coisas que Deus quer compartilhar conosco, está aqui na palavra. Mas se eu não mudar a minha mentalidade, essas coisas vão continuar encobertas. Essas coisas, elas não serão descobertas se nós não mudarmos a nossa maneira de pensar. Então, toda vez que eu for ler a palavra, ou vou ler de uma forma extremamente religiosa, ou de uma forma egoísta, querendo receber algo para mim, uma bênção, um favor de Deus, isso é um equívoco de mente, porque isso é o que as religiões ensinam. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que andar segundo a direção do Espírito de Deus, e é o Espírito de Deus que nos transforma pela palavra. Sabe, nós lemos ali em 1 Pedro que os filhos da obediência, esses filhos da obediência, ou seja, toda desobediência não vem de Deus. E aqui nós não estamos falando de coisas cegas, nós estamos falando sobre obediência por amor, por entendimento, por revelação, por entender que aquilo que deve ser feito. Os filhos da obediência são esses que Deus espera trabalhar nesses dias maus. Deus trabalha com os obedientes, não com os frequentadores de culto. Ele se move com os obedientes, não com os religiosos, não aqueles que simplesmente têm títulos. Deus, ele trabalha, ele se move com os obedientes. Se tem uma coisa que eu tenho percebido nessa geração que nós estamos vivendo nesses tempos, é que essa geração, ela tem se refutado de muitas coisas.
E uma das coisas que essa geração tem uma característica muito forte dessa geração, que ela não assume responsabilidade pelo que ela faz. E Deus está demandando uma geração de obedientes, que tem suas mentes transformadas, que é uma geração que ela assume a responsabilidade por aquilo que ela faz, por aquilo no qual ela anda, por aquilo que ela caminha, ela assume a responsabilidade. Nós estamos diante de uma geração infantilizada. É impressionante como essa geração de jovens e até pessoas já indo para uma idade mais avançada, nós estamos diante de uma geração absurdamente infantilizada, uma geração mimada, equivocada, é uma geração fraca, emocionalmente fraca. Existe uma notória terceirização de responsabilidade. É absurdo, quando você é demandado de alguma coisa, alguém te questiona alguma coisa, sempre alguém tem culpa de aquilo que está acontecendo, menos você. É a culpa do meu chefe, a culpa do meu esposo, a culpa do meu filho, a culpa é do tempo, a culpa é da igreja, a culpa é do governo, a culpa é do sistema econômico, a culpa é da sociedade, a culpa é da esquerda, a culpa é da direita, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano. Há sempre uma terceirização da responsabilidade. Deus está chamando um povo que vai assumir a responsabilidade. Esses são os obedientes que Deus está demandando nesse tempo de maluquice mental, pandemia mental. Porque a pandemia maior, hoje eu tenho muita clareza disso, a pandemia maior não é do vírus, do coronavírus, a pandemia maior é mental. Existe uma maluquice mental e que está se polarizando de uma forma tal, principalmente no Brasil, que está nos levando para um final não muito bom. Por isso a igreja precisa se posicionar em oração, intercessão, posicionamento, não ficar escondido como estamos falando aqui, mas se posicionando, não no confronto carnal, isso não vai alcançar ninguém, não no confronto de palavras, isso não vale de nada. A nossa luta, a Bíblia diz que não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados, potestades, dominadores do mal. É aí que nós temos que lutar, é nessa região que nós temos que estar lutando, e nós temos armas para isso, para destruir sofismas, pensamentos equivocados. Mas como nós iremos fazer isso se os nossos próprios pensamentos estão longe, estão moldados segundo o mundo? Como que eu vou lutar no mundo espiritual se os meus próprios pensamentos não são pensamentos segundo Deus? Sabe, essa geração infantilizada, ela está com uma busca contínua de mecanismos de motivacionais. É preciso estar sempre sendo motivado para fazer alguma coisa, senão eu não brinco mais. Se eu não estiver motivado para estar envolvido com a igreja, não está legal, eu não venho mais, não brinco mais. Não ficou legal, não brinco mais, devolve meu brinquedo. Se eu não estiver motivado para trabalhar, não vou. Não está legal. É uma busca contínua de motivação, a gente tem que ficar motivado. Existem diversos profissionais aí que estão peritos nisso, a gente está te motivando. A sua maior motivação tem que ser Deus e a sua palavra. Isso tem que ser o seu motivo. Sabe, existe uma busca de fórmulas de autoajuda impressionante. Faça isso, faça aquilo. Escute uma música calma, busque, autoajuda. Em vez de nós pegarmos a nossa mente e alinharmos com a palavra, estamos tentando usar subterfúgios para nos enganar. Sabe, existe um desespero total para que ninguém me deixe angustiado, ninguém pode mexer no meu castelo, ninguém pode entrar no meu mundo maravilhoso, porque senão eu choro, porque senão eu não brinco mais. É uma infantilização absurda. Por quê? Porque ninguém pode me deixar ansioso. Eu não posso ter nenhum tipo de situação que vai me deixar preocupado, ansioso. Ninguém pode mexer com a minha vida. Nada pode dar errado, nada tem que dar errado, nada tem que estar tudo certinho, nada pode dar errado. E essa geração está tão infantilizada, é uma geração que tudo o que acontece, para o bem ou para o mal, potencializa. Há uma potencialização. Qualquer pequeno conflito gera uma guerra. Qualquer pequena vitória se torna uma apoteose. As redes sociais estão aí para não me deixar falar a verdade sozinho. As redes sociais me ajudam. Uma menina vai lá, passa um negócio, tira uma foto, faz uma cara.
Potencial, maravilhosa, linda, the best, must, uou. Aí alguém dá uma entrevista, uma autoridade, fala uma palavra, escorrega numa situação, pronto, acabou, vamos aí acabar com isso tudo. Existe uma potencialização, mas essas maiores potencializações são nas nossas casas, nos nossos contextos de vida. Qualquer pequeno conflito em casa te gera um problemão. Fulano, fez isso pra mim, não fez aquilo. E no nosso contexto de igreja também tem muito mimimi gospel, mimimi gospel. Eu fui na reunião, o irmão nem me cumprimentou, é tudo falso, eu sabia que tudo isso é uma mentira. Isso tudo são pessoas infantilizadas, que não tiveram de verdade um encontro real com Deus. Que quando há um encontro efetivo, real, genuíno com Deus, há uma efetiva mudança de mentalidade. Essas coisas fúteis não me mexem mais. Quero falar um pouquinho do profeta Elias. Elias, certa vez, isso está lá no 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 1. Elias, certa vez, teve uma direção de Deus. Ele teve uma direção de Deus. A Bíblia fala que Deus veio para ele, a palavra do Senhor veio a ele dizendo, verso 3 do capítulo 17 de 1 Reis: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconda-te junto à torrente de Querite. Deus deu uma direção para Elias, o profeta Elias: vai e se esconde. E Elias obedeceu. Elias obedeceu a direção de Deus. Deus falou para ele se esconder. E ele foi, recebeu essa direção de Deus, saiu do lugar que estava e foi se esconder. Ele obedeceu Deus, e porque ele obedeceu Deus, Deus cuidou dele. Deus cuidou de Elias. Deus cuida de Elias. Nessa situação, Deus deu uma direção, Elias obedeceu, Deus cuidou dele. Ele foi e se escondeu. Obediência a Deus. Mas um pouquinho mais para frente, ele confronta ali o sistema, está confrontando o rei Acabe. O rei Acabe tem algum simbolismo sobre o rei Acabe, sobre a sua esposa Jezabel. Mas antes de falar um pouquinho sobre isso, vou falar bem brevemente sobre isso. Ele está confrontando o rei Acabe, porque o rei Acabe estava vivendo uma vida de pecado. Ele estava vivendo uma vida de equívoco, e ele era o rei de Israel. E ele chega uma vez e encontra com Elias, Elias já o tinha confrontado, e lá no capítulo 18, no verso 17, olha o que ele diz, quando ele encontra, verso 16 para encaixar: então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Verso 17: vendo-o, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? É dessa forma que ele enxergou Elias. O sistema do mundo sempre vai ver o profeta, aquele que tem a mensagem de Deus, aquele que tem a direção de Deus, aquele que está pronunciando a palavra de Deus, o sistema sempre vai ver aquele que está rompendo com o sistema, esses que são portadores da palavra, que estão levando a mensagem de Deus, esses que estão rompendo com o sistema. O mundo vai sempre vê-lo como o criador de problemas. És tu, perturbador de Israel? É você que está gerando essa confusão toda, essa bagunça toda. Você está abalando o nosso sistema, você está confrontando o nosso sistema, você está perturbando essa estrutura aqui que nós criamos. Você veio perturbar isso. O mundo, o sistema maligno, o sistema religioso sempre vai ver o homem de Deus, o portador da palavra, da mensagem de Deus, não o que tem títulos, não é esse, aquele que está sendo direcionado por Deus, trazendo a mensagem de Deus, como Elias tinha feito aqui, tinha trazido uma palavra sobre Acabe. Vai ver sempre o profeta, o mensageiro de Deus, o homem de Deus, como um perturbador, um criador de problemas. Um homem de Deus que disser agora: vá debaixo da direção do Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus te dirigir, põe as mãos sobre os doentes e cure-os em nome de Jesus. O sistema não vai gostar disso. O sistema sempre vai ver o homem de Deus, aquele que está sendo portador da verdade, conduzindo a verdade, como um criador de problemas. Mas o que aconteceu com
com Elias. Ele foi caminhando, depois aconteceram algumas outras coisas, né? Eu te aconselho a você ler, nós até falamos isso, tem uma mensagem falando sobre Elias aqui. A nossa mensagem é que Deus tem 7.000 que não se dobram, Deus reservou 7.000 para ele. E aí Elias faz muitas outras coisas, ele ora e o fogo vem e consome, ele mata os profetas de Baal, ele ora e para de chover, e depois de um tempo ele vai e ora de novo e a chuva volta. Elias faz muitas coisas, e aí Acabe volta e conta para Jezabel, sua esposa, maligna, que significa um sistema. Ele conta para Jezabel o que Elias tinha feito, e Jezabel diz, promete, fala para ele, manda avisar Elias que ele vai morrer. Elias, ouvindo isso e temendo, a palavra diz lá no capítulo 19, que ele ouvindo isso, temendo a sua própria vida, ele olhou para ele. A Bíblia diz que ele fugiu. Ele fugiu. E ele fugiu. Nós já ministramos sobre isso, por isso que eu não quero me apegar aqui. E a Bíblia diz que ele vai chegar até Horebe. Horebe é um monte de Deus. Engraçado, ele se escondeu no monte de Deus. Mas Deus não mandou dessa vez ele se esconder. E ele foi e fez isso. Ele quis fazer o mesmo que ele tinha feito antes lá no capítulo 17. Quando Jezabel o ameaçou, mas Deus não tinha dito para ele fazer isso. Por vezes, muitas vezes nas nossas vidas, nós queremos agir conforme a revelação que nós tivemos no passado. Mas isso não funciona. Isso não funciona. A Bíblia diz que Elias foge, Deus manda ele sair da caverna, Deus manda um vento muito forte, um terremoto, vem o fogo, e ele não sai da caverna, escondido. Aí depois vem um sussurro calmo e fogo, e a Bíblia diz que ele aparece à porta, à entrada da caverna. E Deus pergunta novamente para Elias, o que ele está fazendo ali? E ele responde da mesma forma que ele falou da outra vez. Tentaram matar os profetas, só sobrou eu, e só tem eu. E aí Deus fala para ele assim, você está equivocado. Você não está pensando corretamente. Você não está pensando segundo os meus padrões. Você se deixou atormentar pelo medo. E o medo tomou o teu pensamento. Você está agindo errado. E depois que ele responde da mesma forma que antes, ele respondeu da mesma forma. Depois disso, Deus disse que Eliseu ficaria no lugar dele. Quando Deus envia circunstâncias em nossas vidas, algumas situações fortes, firmes, por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Por que Deus envia essas situações? É para mudarmos a nossa mentalidade, mudarmos nossa forma de estrutura de pensamento. Elias, ele viu o terremoto, o vento, o fogo, e depois ele respondeu igual. Ele respondeu igual antes, da outra forma que eu tinha respondido. Isso não sustentou. Deus disse para ele assim, você vai passar a sua unção para Eliseu. Eliseu foi o sucessor de Elias. A palavra Eliseu, o nome Eliseu, no original significa Deus é salvação. Deus é salvação. Ele foi ungido. A Bíblia diz que Elias joga um manto sobre ele, para transferir a unção para ele, para que ele pudesse continuar o trabalho que Elias tinha começado e Elias não terminou. Deus manda as situações, as circunstâncias, para mudarmos a nossa mente. Se não mudarmos nossos pensamentos, se não nos permitirmos sermos transformados pela renovação da nossa mente, Deus levanta outro em nosso lugar. Deus, Ele não está na glória de ontem. Deus nunca volta para a glória anterior. Nós temos que esquecer. Não esquecer, apagar no sentido de eu não estou nem aí. Não, é não nos fundamentar, não nos balizar, não estabelecer nossas vidas no quê? No passado, no nosso passado, nas experiências passadas, mesmo que tenha sido uma revelação de Deus. Nós não podemos caminhar dessa forma. E nesse tempo de agora, se nós quisermos fundamentar nossas vidas com aquilo que nós experimentamos no passado, não vai funcionar. Nós temos que esquecer tanto o passado ruim, que nos machucou, que nos feriu, que nos magoou, como o bom. Porque lá em 1989, Deus me usou de uma forma poderosa. Deus me usava tanto, aleluia, glória a Deus. Querido, mas isso serviu para 1989, para hoje não mais. É como se estivesse escondendo com um véu, e a luz, como
aconteceu com Moisés e foi se apagando. A revelação do passado não te sustenta no dia de hoje. Sabe, 1 Reis 19, 21, 1 Reis 19, 21, quando tem esse encontro com Elias, encontra Eliseu, faz esse ato profético, esse ato simbólico profético de jogar um manto sobre ele. No verso 21, olha o que acontece com Eliseu. Eliseu era um homem que tinha posse. A gente pode entender que ele tinha uma família boa, ele cuidava de bois, ele tinha uma junta de bois, ele tinha uma condição ali. E aí a Bíblia diz no verso 21 que voltou Eliseu de seguir Elias. O que ele fez? Ele tomou a junta de bois que ele tinha, todos aqueles bois que ele tinha, e os imolou. Depois ele pegou os aparelhos dos bois, ele pegou as carroças dos aparelhos de bois, quebrou, que era feito de madeira, e ele pegou aqueles aparelhos, cozeu as carnes, ele fez uma fogueira e deu para o povo, distribuiu. Fez um churrascão, fez um grande churrasco com tudo que ele tinha. Ele pegou tudo que ele tinha e queimou, pôs fogo. E a Bíblia diz que então se dispôs a seguir e seguiu Elias e o servia. Sabe o que isso Deus está nos dizendo hoje? Que essa ação de Eliseu, esse ato simbólico de Eliseu, demonstra uma ruptura total com o passado. Ele falou: até agora isso aqui me serviu, até agora funcionou, até agora isso aqui me sustentou, até agora minha vida se balizou nisso. Mas a partir de agora eu recebi uma nova revelação de Deus, uma nova graça, um novo tempo, um manto foi lançado sobre mim, tem um manto sobre mim, um manto profético. A partir de agora isso não serve mais. Ele queima tudo aquilo, deixa aquilo, começa a seguir a Elias. Quando nos deparamos com o propósito de Deus, quando somos revestidos dentro do chamado de Deus, isso vai necessitar de nós um rompimento. Rompimento com o quê? Com as estruturas e pensamento que nós vínhamos tendo até então. Para que não nos amoldeis, para que não peguemos mais a forma do sistema do mundo, os pensamentos do mundo, os padrões do mundo, mas que a gente mude nossa mente seja transformada. Para quê? Para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu aprendi uma coisa na minha jornada, na minha caminhada com Deus, que qualquer nível de opressão pode roubar nosso destino, pode nos tirar do propósito. Você pode perceber, existem pessoas que às vezes estão caminhando bem, estão indo bem, estão na sua jornada, estão indo bem, estão felizes, estão alegres, mas aí vem de repente uma situação de opressão na vida delas, e é impressionante como pessoas são fortemente abaladas diante de uma situação. E aqui nós podemos usar várias situações naturais, exemplos naturais: perda de emprego, quebra de um negócio, uma doença, a perda de um ente querido, um engano, sei lá, qualquer coisa que a pessoa passa. Muitas pessoas, quando sofrem um tipo de opressão, essas pessoas acabam perdendo o seu propósito de Deus. Satanás usava uma estratégia com o povo de Israel. No Velho Testamento você vai ver isso muitas vezes. O povo era oprimido, o que o povo fazia? O povo de Israel, ele clamava a Deus e Deus agia. Satanás, eu acho que ele entendeu o que estava acontecendo. Ele falou assim: se eu oprimir muito esse povo, se eu deixá-los muito oprimidos, eles vão se acabar entendendo que eles precisam de Deus. Se eu oprimi-los demais, eles vão clamar a Deus. E Deus é bom. Deus vai ouvi-los. Deus vai atendê-los. Deus vai intervir nessa situação. O que Satanás começou a fazer? O nível de opressão é um nível de opressão não tão forte. É um nível de opressão que nós, na nossa mente humana, administramos esse nível de opressão. Ele oprime, mas ele nos deixa respirar. Então, antes de chegar o tempo do clamor, o tempo do quebrantamento, o tempo de busca de Deus, ele tira um pouquinho. Por quê? Porque assim você vai continuar pensando do jeito que ele quer, segundo o sistema desse mundo. Mas Deus, como nós já falamos aqui, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. O que Deus quer fazer conosco é mudar nossa estrutura de pensamento. Aconteceu com Elias o mesmo que aconteceu com Moisés. Ele foi tomado, como Moisés aconteceu com Moisés, ele foi tomado sem experimentar, sem viver aquilo que ele estava como um propósito. Mas ele deixou um sucessor, como
Elias deixou Eliseu, Moisés deixou Josué. O povo diz, para que o povo de Israel pudesse entrar na terra prometida que Deus tinha dado a eles, Moisés precisava morrer. Por quê? Porque Moisés tinha cometido um erro e Deus disse para Moisés: você não vai entrar na terra. Ou seja, enquanto Moisés estivesse vivo, o povo de Deus, o povo de Israel não entrava na terra, não entraria na terra. Por quê? Porque Moisés era seu líder, era o seu chefe, era aquele que conduzia o povo. Então o povo seguia o que Moisés falava. Então se Moisés estivesse vivo, o povo ia ficar no deserto, enquanto Moisés morresse, o povo ia ficar no deserto, não ia entrar na terra, porque Moisés precisava morrer, porque Deus falou para que Moisés não ia entrar na terra. Então para o povo entrar na terra, Moisés precisava morrer. E a Bíblia diz que Moisés morre com 120 anos, só que a Bíblia diz que ele enxergava bem e tinha boa saúde. Para cumprir o propósito, Deus ele faz isso às vezes. Ele rompe com algumas situações. Por isso que Deus, quando você vai ler o livro de Josué, no capítulo 1, primeira coisa que Deus diz para Josué: Josué, Moisés está morto. Ou seja, agora vocês podem tomar posse da terra. Existem algumas estruturas nossas de pensamento que elas precisam morrer, para que a gente possa entrar na terra prometida. Porque se você ou eu continuarmos pensando de uma forma equivocada, religiosa, humana, segundo os padrões do mundo, nós não vamos entrar na terra prometida. E aí Deus tinha falado para Elias, quando Elias responde mal a Deus, que ele ia ungir Jeú, ungir Azael e levantar Eliseu. Mas quem ungiu Jeú como rei foi Eliseu. Isso está lá em 2 Reis 9, segundo livro de Reis, capítulo 9. E Eliseu vai e unge Jeú. Mas por que isso é tão relevante? Quem era para ter feito isso inicialmente era Elias. Elias deveria ter ungido Jeú. Mas como Elias respondeu mal no tempo da demanda, Deus levantou Eliseu. E Jeú, o que Jeú representa? Que Jeú representa uma nova geração, uma geração de governo, uma geração governamental, uma geração que flui conforme aquilo que Deus estabeleceu. E é tremendo porque Jeú, a palavra Jeú, o nome Jeú significa ele é Javé, ou seja, Javé é, Deus é. Jeú, o nome Jeú significa isso, Deus é, ele é. E sabe o que significa o nome de Elias? Elias significa Javé é Deus. É o mesmo princípio, é a mesma verdade, é o mesmo propósito, é a mesma unção. Quando Elias se depara com Jezabel, no confronto com Jezabel, o sistema de pensamento de Jezabel consome Elias sucumbe. Só que o sistema Jezabel precisava quebrar, precisava morrer. E aí o que acontece? Elias, ao invés de se posicionar em Deus e confrontar o sistema Jezabel, matar Jezabel, ele fugiu do sistema, ele fugiu dela, ele correu de Jezabel. O sistema o ameaçou e ele fugiu. Acabe, o esposo de Jezabel, que era o rei, o que ele simboliza? Que ele simboliza um vazio na liderança, porque ele era o rei, mas esse rei Acabe, ele era totalmente influenciado por Jezabel, que era uma mulher de outro povo, uma mulher maligna, que adorava um Deus falso, adorava Baal. Acabe significa um vazio de liderança, que estava casado com um sistema maligno de Jezabel. Esse sistema Jezabel, o sistema Jezabel, ele quer matar os profetas, ele mata os profetas. E aqui, claro que eu não estou falando de profetas, os profetas efetivos, né? Os instituídos como profetas, mas profetas aqui no sentido daqueles portadores da verdade, os que estão pregando a palavra, os que estão plantando o reino, os que estão caminhando. O sistema sempre vai querer matar os profetas. Em 2 Reis 9, no verso 32, quando Jeú se posiciona, decide, vai atrás de Jezabel para buscá-la, para matá-la. Olha o que acontece, ela está escondida e ele vai até o lugar onde ela estava.
Bíblia fala lá no verso 32. Levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. O que significa? A rainha tinha ao redor eunucos que o serviam, que o atendiam a Jezabel. Porque naquela época os reis colocavam eunucos para atender principalmente a rainha, porque os eunucos eram homens castrados, ou seja, homens que não tinham mais os seus desejos sexuais. Então ele fazia isso para que esses homens não quisessem abusar da rainha. Esses eunucos significa que eles não eram mais produtivos. E é assim o sistema do mundo. O sistema Jezabel, ele é rodeado por eunucos, pessoas sem produtividade. Esse é o sistema Jezabel. É um sistema maligno. O sistema religioso é assim também. Existe um homem que controla esse sistema religioso e o entorno dele está cheio de eunuco. Pessoas sem produtividade. Pessoas que não geram nada. Não fazem nada. Mas aí o que acontece no verso 33? No verso 33, 2 Reis 9. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. Lançaram abaixo e foram salpicadas com seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Aqui está falando sobre Jezabel. Aqueles eunucos pegaram, 2 ou 3 daqueles que estavam naquele grupo, pegaram, jogaram ela da janela para baixo, e ela cai, bate no chão, e o sangue, a Bíblia diz que o sangue repica em tudo, nas paredes dos cavalos, e Jeú vem e atropela ela, acaba para demonstrar: estou destruindo, matando Jezabel. Jezabel precisa morrer. O que Deus está nos demandando hoje, para nós entendermos isso, essa linguagem profética, essa linguagem figurada. Lançai-a para baixo significa que precisamos derrubar o sistema. Todo sistema pensante que se levanta contra Deus precisa cair. 2 Coríntios 10:5 fala isso para nós. Essas estruturas de pensamento precisam cair. Nós precisamos derrubar para baixo o sistema maligno de Jezabel que se levanta contra Deus, precisa cair. Mas sabe que uma coisa que esse sistema vai fazer conosco antes de ele ruir, antes de destruir, porque ele é ousado, ele é maligno. No verso 31, antes dela morrer, olha o que ela faz. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela, Jezabel: teve paz, Zinri, que matou seu senhor? Ela traz a memória de uma coisa que tinha acontecido no passado da vida do profeta, do rei Jeú. Ele traz uma condenação, ela questiona o chamado. Esse sistema maligno de Jezabel vai sempre questionar o chamado do homem de Deus. Por quê? Porque se ele questionar o chamado, e aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, quando o homem, o que a gente fala aqui não é gênero, amém? E essa pessoa, se ela for abalada e se tortuar no seu caminho, no seu chamado, ele vai perder o propósito, como aconteceu com Elias. Ele ameaçou, Elias foge. Sabe, a mensagem de nós, a mensagem hoje do povo de Deus, a mensagem hoje de Deus, a mensagem que hoje tem que surgir dos homens de Deus, a mensagem tem que ser verdadeira. Ela pode ser verdadeira, mas ela demanda ser atual também. Tem muitos que estão pregando uma mensagem que ela até é verdadeira. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que alguém quer saber sobre rodas de veículo, roda de carro. E aí ele chega para uma pessoa e quer saber explicar como funciona, como é a engenharia daquilo, como que é o sistema de rodas. E a pessoa chega para ele e fala assim: olha, eu vou falar sobre rodas. Mas você não pode se basear com base nas rodas das carruagens dos anos 1800. Você pode te explicar como funciona uma roda de uma carruagem. Isso não vai funcionar para hoje. Não vai servir para hoje. Nós temos que tratar com tecnologias atuais, sistemas de pensamento atuais. Ou assim, o que eu estou querendo dizer para você? A mensagem pode ser verdadeira, ou seja, roda. Eu posso estar tratando o mesmo assunto, roda, mas não atual. Eu posso estar falando sobre Deus, mas uma revelação antiga, que não serve para hoje. Deus está demandando que ela não seja apenas verdadeira, mas seja viva, atual.
Você não pode interpretar o que Deus está fazendo, a ação de Deus, através das compreensões e experiências antigas. Não podemos fazer isso, porque isso não vai funcionar nesses dias. Não vai funcionar amanhã, não vai funcionar depois de amanhã, não está funcionando para agora. Tem muitos que falam de fé, mas quando são demandados a crer, refutam. Não, recolhem, retrocedem. O que nós estávamos tendo antes dessa pandemia, nós estamos tendo um ajuntamento de pessoas em grandes lugares, um ajuntamento maciço, pessoas que dizem que amam a Deus, mas estavam ali sem amor, pessoas que cantam, mas não cantavam sem espírito em verdade, pessoas que quando precisam de sabedoria, nada daquilo que foi explicado para eles funcionava, aplicava, pessoas que dizem que Jesus é o príncipe da paz, mas estão totalmente angustiados, ansiosos, desesperados, furtados de sono, de paz, querendo se apegar em coisas e pessoas, nos filhos, nos cônjuges, nos pais, no trabalho, nos bens, para sobreviver. Sabe, quando Saul, estava tudo bem com Saul, o que Deus fez? Quando aparece Davi, quando Davi veio, o coração de Saul foi revelado. Os fariseus estava tudo bem com os fariseus, aí João Batista veio, o coração deles foi revelado. Estava tudo bem para o povo de Israel, Jesus veio e a motivação do coração deles foi revelada. Antes, até esses dias, estava tudo bem com a igreja, mas agora o coração está sendo revelado. O que você ama? Essa pergunta que eu quero deixar final para nós. O que você ama? É Deus ou é o seu conforto? Ou é o seu bem-estar? Você, sua zona de conforto, seu lugar de conforto? Nesse tempo nós estamos sendo provados no nosso coração. Esse tempo é o tempo da prova do coração, da nossa fidelidade com Deus, com o nosso entendimento sobre Deus. Essa palavra eu queria deixar para você, crendo que Deus nos dirigiu, que o Espírito Santo nos conduziu, que ela possa ser edificante para o teu espírito, para a tua vida, que você possa compreender todas as coisas em Deus. Em nome de Jesus.